plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce. A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Nós estamos voltando de novo com o Dr. Sadi e eu acho que agora, para você que está nos assistindo já há quase uma hora, é uma parte muito importante, porque com essas mudanças de temperatura, acho que aumentam as doenças respiratórias e com isso também as otites, as inflamações, né, Sadi? Para vocês deve isso aumentar muito agora nessas épocas do ano, né? Na verdade, jocosamente, o otorrino diz que essa época do ano que está entrando agora é a época da safra, né? Porque o que tem de infecções de via aérea superior é uma enormidade. E principalmente o nosso clima, né, Miguel? Porque o Rio Grande do Sul, ele tem essa época do outono, agora na virada do outono para o inverno, a gente às vezes tem 4 estações no mesmo dia, né? E eu acho que o nosso organismo não está preparado para enfrentar 4 estações no mesmo dia. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, uma incidência muito grande das chamadas doenças de inverno. Nós inclusive temos um simpósio que vai para o 17º ano esse ano, a Maria Beatriz Rota Pereira, a Berenice Dias Ramos, a Elizabeth Pereira e o Celso da Linha e eu, que há 17 anos nós fazemos um simpósio que sempre tem casa cheia lá no Sheraton para falar sobre doenças de inverno. E quais são elas? As infecções de vias aéreas superiores, principalmente as faringites, as amidalites, as sinusites, as otites e também muitas vezes as doenças relacionadas à via aérea inferior, né? As pneumonias e distúrbios da alergia. Sadi, para começar, tem como eu evitar essa infecção? Olha, tipo assim, eu vou sair, boto uma echarpe, ou eu respiro pelo nariz e não pela boca. Tem alguma forma de eu tentar evitar isso? Hoje existe, o precursor da maioria das... Porque assim, é importante que ótima a tua pergunta. É importante que se faça uma distinção entre infecção viral e infecção bacteriana. Tá? As infecções virais, né, a gripe, o resfriado, são extremamente frequentes, né, causam um sintoma chato, mas normalmente autolimitado e cujo tratamento é assintomático. Tá? Ou seja, vai usar, se está com congestionado, vai usar um descongestionante, se está com um pouco de pressão ou dor na cabeça, vai usar um analgésico. Né? Ou na garganta, a mesma coisa, um anti-inflamatório. Mas todas essas infecções virais, normalmente elas são as precursoras das infecções bacterianas. Como é que eu sei que mudou uma para outra? Por exemplo, se eu estou com uma secreção nasal clara, né, um pouco congestionado, passo uma semana assim, chego 7 dias depois, em vez de eu melhorar, a secreção fica francamente purulenta, eu começo com pressão, bom, aquilo ali, sem dúvida nenhuma, de uma infecção viral, eu transformei numa sinusite bacteriana. E a mesma coisa na amígdala, placa, adenopatia, febre. Então, muitas vezes, Ana, é muito difícil tu saber quem é uma e onde termina uma e onde começa a outra. E tem uma responsabilidade muito grande do médico. Tem um colega nosso lá da universidade, que é o Otávio Pilcher, que é o paladino, né, dessa bandeira, que é tu tratar com antibiótico o que é bacteriano, mas não tratar o que é viral. Porque se tu começa a tratar tudo com antibiótico, daqui a pouco
tu vai adquirir uma resistência violenta dessa flora bacteriana e quando tu precisar efetivamente de um antibiótico, tu não vai funcionar. Só que os pacientes não gostam. Os pacientes às vezes vão no teu consultório, ele não me deu antibiótico, disse que era vírus. Como se infecção viral não fosse um diagnóstico. Ele não sabe o que eu tenho, ele me diz que eu tenho uma virose. Poxa, mas é um diagnóstico. Então é muito difícil, às vezes, fazer essa separação, mas fundamental, principalmente em termos de saúde pública. Se eu começar a usar antibiótico para todo mundo, para qualquer coisa, daqui a pouco eu não tenho mais antibiótico para aqueles que efetivamente precisam. Bom, como evitar? Claro, os cuidados, né? A gente sabe que as crianças, quando vão para a creche, elas aumentam 4 vezes o número de otite média. Às vezes, creche com acima de 8 indivíduos na aula. Algumas coisas a gente pode tentar evitar. Mas hoje, o que para a população de risco, existem as vacinas. Essas vacinas para... Tu aconselha que tome a vacina? A vacina, quem tem, por exemplo, os indivíduos mais idosos, né, e que tem predisposição a fazer as infecções, eu acho que é uma boa ideia. Mas eu fiz a vacina no ano passado e tive uma baita de uma gripe como eu nunca tinha tido antes. Bom, a vacina, como é que se faz? Eu não sou doutor em vacina, mas de qualquer maneira, mais ou menos é assim. Vírus, existem centenas que são responsáveis ou pelo resfriado ou pela gripe, que seria um passo adiante, né? Seriam vírus mais agressivos para a mucosa respiratória. Existem centenas de tipos diferentes. O indivíduo faz um controle epidemiológico do ano que passa para ver quais foram os mais frequentes do ano passado e montam as vacinas em cima desse banco de dados. Então, assim, isso não impede que tenha um vírus diferente, novo, e que me leve a um quadro bem exacerbado. Mas, normalmente, né, oferece uma proteção interessante. Então, a gente, sim, recomenda. Mas recomenda mais ou menos na época que está entrando agora. Não adianta deixar entrar o inverno e fazer a vacina, porque tu tem que montar a defesa imunológica e, para isso, requer um certo tempo. Então, a hora certa seria começar a tomar vacina agora. Quem vai tomar a vacina da gripe? A partir de abril, né? Não deixar para fazer a vacina lá em julho, porque daí tu já entrou no meio da estação e até tu fazer defesa, anticorpo para isso, terminou a estação das infecções e tu ainda não está imunizado, parcialmente imunizado. Sadi, alimentação. É fundamental, né, Miguel? É fundamental a gente, não só a alimentação em si, mas alguns suplementos. A pessoa fala vitamina C, não é à toa, a vitamina C monta uma defesa interessante, parece que tu aumenta a tua resistência. É um antioxidante importante. Exatamente, diminui chances de infecção viral. Ou seja, mas a alimentação ela é fundamental. Porque normalmente existem infecções que a gente chama de oportunistas, né? O que são as infecções oportunistas? São aquelas que te pegam no contrapé. Ou seja, tu estás fragilizado por algum motivo, normalmente somaticamente, por exemplo, o indivíduo num regime louco, né? Ou convalescendo de uma outra moléstia, ou sofrendo psicologicamente, ou seja, ele tem uma brecha no seu sistema de defesa e aí muitas vezes entram os processos infecciosos inflamatórios. Então, o que tu puderes, né, fazer para evitar isso é interessante. A alimentação saudável a gente não consegue enfatizar o suficiente, né, porque é muito importante. Eu te pergunto assim, especificamente, a gente já tinha falado no intervalo, leite, por exemplo, né? A gente sabe que depois de uma certa idade, em alguns países de primeiro mundo, eles recomendam que depois dos 3 anos de idade, o ideal seria não usar mais leite. Que a gente sabe que, por exemplo, crianças que tomam leite de rotina, né, aumentam as secreções, principalmente respiratórias. Então, eu estou te perguntando porque a gente vê muito relato assim de pacientes com otite crônica que tu restringindo esse tipo de alimentação, são crianças que têm intolerância. Intolerância é perda da enzima, né, que a gente vê muitas vezes o pessoal fazendo de sensibilização. O leite tem a caseína, que é a proteína, que tudo bem, eu posso tentar sensibilizar, mas tem a lactose, que a gente vai perdendo a lactase com o passar do tempo, e isso aí vai aumentando as secreções, né? Então, eu já vi, por exemplo, muito relato de mãe que restringindo a ingesta de leite, a gente vai perdendo em fases diferentes da vida, né? Diminuem as secreções respiratórias, eu não sei qual é a experiência. Não, isso aí, olha, na verdade a gente deveria trocar o lugar na bancada agora. Não, isso é uma pergunta. Né? O doutor nisso é tu, não sou eu. Mas é muito comum isso, intolerância à lactose, né? E essas crianças fazem vários distúrbios, não só respiratórios, como gastrointestinais. Claro que aqueles gastrointestinais parecem mais óbvios.
Quando é que tu vai relacionar uma hipersecreção com intolerância à lactose? Num primeiro momento, uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem sim, né? E o pessoal da pediatria está bem atento para isso. E o pessoal do otorrino, nessas crianças que fazem sinusite, otite de repetição, investiga, né? E muitas vezes realmente a mudança, hoje existe uma série de compostos lácteos, né, industrializados que saem inclusive uma grana, né, muito caros, mas que as crianças mudando esse padrão alimentar, elas melhoram bastante, né? Eu te diria, são situações leite pontuais. de arroz, né? Tem como fazer leite de arroz, leite de amêndoa? Mas nem precisa tomar leite. Eu não tomo leite desde os 8 anos de idade, sou feliz da Não, porque vida. a gente vê, Ana, e infelizmente, assim, eu já Principalmente assisti... esse leite que anda sendo produzido por aqui, né? Pior, Gente, que não pior é nada ainda. de bom, né? E a gente cansa de ver palestras, às vezes, de pessoas dizendo assim, não, eu vou tentar desensibilizar, depois de um mês dá de novo. Pô, mas nem vaca toma mais leite, né? Então, se a criança já tá referindo que não está bem, muda. Né? Tira o leite, né? Que tipos de infecção respiratória são mais frequentes agora nessa época? É disparado a otite média aguda, né? Poxa, eu pensei que fosse mais de Achei que amígdala. fosse Né? Eu já Não, achei que fosse a estupe- sinusite. Não, aqui sinusite é um outro problema. O sinusite é talvez o diagnóstico mais mal feito dentro da clínica médica de uma maneira geral, global, né? Porque resfriado, gripe, sinusite, rinite alérgica, tudo parece, né? Tudo muito parecido. E então, assim, o indivíduo teve uma sinusite na vida, qualquer resfriado que ele pegue a partir de então, ele diz, ai, a minha sinusite voltou, estou atacado da sinusite, estou com uma dor de cabeça. Sinusite Que a raramente gripe dá aquela pressão horrível, É. assim, né? Até porque muitas vezes não foi consultar com o especialista. né? Então assim, a sinusite não, ela é comum, mas é muito mais mal diagnosticada do que efetivamente ela está presente por aí. Mas é claro que ela é prevalente, mas assim, qual é o quadro clínico mais típico na população da sinusite? É aquilo que eu falei, um indivíduo que pega uma infecção de via aérea superior, que está congestionado, resfriado, e chega no 7º dia, em vez de melhorar, ele piora. Porque normalmente a infecção viral ela tem um período de 7 dias, 5 a 7 dias, 8, né, que ela começa a se resolver. Quando chega no 7º dia, ou 6º dia, e aquela secreção que era clara vira purulenta, aquela pressão que era tolerável vira importante, né, e a congestão aumenta muito, aí tu faz um exame e tu vai ver secreção efetivamente purulenta, drenando do meato médio. Bom, isso realmente é uma sinusite, vamos tratar com antibiótico terapia. O problema é que às vezes o paciente não tem paciência para isso. Ele vai no consultório bem no início, tu olha, a secreçãozinha é clara, o indivíduo está bem, isso já quer antibiótico. E isso é um erro, né? Então, sinusite é muito comum, sim, mas é muito mal diagnosticada também. Então, ela é comum, mas otite média aguda na população dos 6 aos 36 meses é extremamente frequente. Que isso é horrível, né? Para a criancinha é um horror, não sei se Não tu tem já como dizer tivesse... não tem como dizer para a criança que e a ela- dor é da infecção. E né? ela não consegue verbalizar muitas vezes, né? Então é aquela criança ali dos 6 meses a 1 ano e pouco que fica extremamente irritada, recusa alimentar, porque cada vez que ela engole faz pressão, tipo do barotrauma, e dói. Aí normalmente ela tem uma hipertermia, né, em termos de 38. A amidalite aguda é comum também. Dá febre mais alta ainda, dá 38,5, 39, 39,5. E infartamento ganglionar, ínguas no pescoço, e tu olha a amígdala, está com um exudato purulento lá, tem uma placa branca, né? Então também é bastante frequente. Mas de longe, o mais comum é a infecção viral banal, né? Essas crianças que têm assim otite de repetição, isso pode a longo prazo causar deficiência auditiva? Olha, essa aí é uma das teses das nossas linhas de pós-graduação, é essa, chama o contínuo, né? Que é não existe otite média aguda, meio e fim, otite média secretora, início, meio e fim, otite média crônica, início, meio e fim. É um mesmo processo que passa ao longo de uma série contínua de eventos epiteliais e subepiteliais e que pode sim cronificar. Então, otite média aguda de repetição, na grande maioria das vezes, cursa para resolução, mas numa parcela pequena de pacientes vai a presença de líquido constante dentro do ouvido, a retração do tímpano e geração de otite média crônica, que é um pepino, ali um pouco mais adiante na vida. Essas otites mais violentas, muitas vezes o paciente vai para a cirurgia, né? A otite média crônica, por definição, é um quadro drenar. que, na verdade, assim, não é que tenha que drenar. Drenar é uma otite média aguda que complica como um abscesso, aí tu vai drenar. A otite média crônica, ela gera perfurações grandes da membrana timpânica, infecção crônica da orelha média
e muitas vezes crescimento de pele através dessa perfuração para dentro do ouvido, formando o que a gente chama de colesteatoma, que é um pepino, e esse sim é 100% cirúrgico. Né? A sinusite também, ela pode ficar crônica e não ter mais cura? Ela pode ficar por crônica, medicação? mas ela pode. Não tem mais cura com medicação, aí vai para a cirurgia também. E aí na cirurgia, normalmente, o processo da sinusite normalmente funciona com a mesma forma do ouvido. Os seios paranasais, onde se desenvolve a sinusite, são cavidades em torno do nariz, por isso paranasais. Todas elas nascem a partir do nariz, né, o seio maxilar, o seio frontal, e mantêm uma ligação de ventilação com o nariz. Então elas são aeradas. Para que tem seio paranasal? Por que essas cavidades na face? Ninguém sabe direito, dizem que é para dar dinheiro para o otorrino. Mas acredita-se, né, que tu tem um mecanismo de amortecimento de impacto, porque tu tem uma camada de ar entre duas tábuas ósseas. E também diminui bastante o peso da face. Imagina o seio maxilar A cabeça já é pesada o suficiente. maciço, né? Mas então esses seios mantêm a sua ventilação através de aberturas com o nariz. Muitas vezes essas aberturas ficam interrompidas, gera processos inflamatórios, né, que se cronificam e aí necessariamente, com a formação às vezes de pólipos e tudo, tem que se abrir esses espaços e comunicá-los de novo com o nariz. É o tratamento basicamente cirúrgico da sinusite crônica. Essas infecções repetidas de amígdala, quando é que se indica a cirurgia? Muito boa pergunta. Parece que a gente combinou, né? Na nossa época, Miguel, a indicação para amidalectomia era ter as amígdalas. Tiravam Eu me lembro, tirava de todo mundo. Tirava todo mundo. Inclusive tem um livro famoso, Bluestone, que tem uma família de 7 crianças, todas foram amidalectomizadas no mesmo dia. Então assim, Poxa, primeiro... que gasto para o pai, né? Não, mas aí é que está. A indicação de amidalectomia por infecção recorrente, ela é mais econômica do que médica. Tu pode tratar todas as infecções, tudo bem. Só que o americano começou a fazer a conta. Bom, cada vez que uma criança tem uma amidalite aguda, tem um custo de medicamentos, o pai falta o trabalho, não sei o quê, e fizeram uma conta. Então eles chegaram à conclusão que bem caracterizadas, placa, adenopatia, febre, né? 7 infecções em um ano. 5 infecções por ano nos últimos 2 anos, ou 3 infecções por ano nos últimos 3 anos, seria uma indicação plausível de amidalectomia, mas relativa. Indicação absoluta de amidalectomia, hoje existem 3. Uma amígdala tão grande que quando a criança deita, ela cai na via aérea e obstrui via aérea. Não, e obstrui via aérea também. O ronco é a manifestação, né, mais estética, vamos dizer assim. Segundo, uma amígdala tão grande que a criança não consegue comer uma carne, por exemplo. Ela tem que tomar só sopinha, líquidos, porque tem dificuldade de deglutição. Então, dificuldade respiratória pelo tamanho, deglutição pelo tamanho,